Fala galera, eu sou o Marco Laurindo e hoje eu estou aqui para falar de um dos contos mais importantes da produção literária brasileira. Eu estou falando de um conto chamado O Homem que Sabia Javanês, do inigualável Lima Barreto. Um conto que nos coloca diante da nossa realidade contemporânea, mostrando que golpistas e calhordas nem sempre se dão mal no Brasil. Quer saber mais sobre esse conto? Então vem comigo. Bom, galera, o conto O Homem que Sabia Javanês foi publicado originalmente no jornal Gazeta da Tarde em 1911, ano em que o Lima Barreto também publica o seu grande clássico chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. No entanto, a temática que vai estar ali envolvida no Homem que Sabia Javanês, ela é uma temática um pouco diferente daquela trabalhada no romance do Lima Barreto, embora tenha ali alguns pontos de contato. Como é que começa esse conto então? Bom, o conto começa com dois amigos numa confeitaria. Um se chama Castro e o outro se chama Castelo. O Castelo é o narrador. Eles estão ali em meio a algumas cervejinhas, já conversando, e o Castelo começa a contar histórias da vida dele para o Castro. E o Castelo vai gostando daquelas histórias, vai achando aquilo ali divertido. Em determinado momento, o Castelo começa a contar algumas histórias de golpes que ele praticou durante a vida. Olha só isso. Ele vai dizer em determinado momento, já no início do conto, que certa vez ele vivia em Manaus e lá ele escondia a formação dele de bacharel para atuar como adivinho para a população para conseguir ganhar dinheiro. Ele se disfarçava meio que de feiticeiro, de adivinho, para tirar dinheiro de pessoas inocentes. Gente, olha só, parece que a gente está falando da nossa realidade contemporânea, mas ele está falando de uma época que é ali o início do século XX. Em determinado momento, ele vai vir para o Rio de Janeiro. E aí ele vai dizer que aqui ele começa a aplicar também os seus golpes. E aí o Castro vira para ele e fala o seguinte: olha, peraí, mas como assim tu aplicou um golpe? Eu sei que hoje você é cônsul. Ele fala assim, e é exatamente por isso que eu sou cônsul. E ele começa a contar a história que o levou a se tornar um funcionário público de alto escalão. E a história é a seguinte: ele vai dizer que em determinado momento ele tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro, ele é oriundo de uma cidade baiana chamada Canavieiras, e ele tinha chegado aqui no Rio de Janeiro e estava muito sem grana, estava assim, sem nada, vivia numa casa de pensão. Para quem não sabe o que é casa de pensão, era uma habitação que era coletiva e ali viviam pessoas muito humildes. Ele estava ali tentando sobreviver e o cara que era o administrador sempre ficava cobrando a ele fugia do cara e tal. Até que um dia ele vai tomar um café e ele está lendo o Jornal do Comércio e ali ele vê uma espécie de anúncio dizendo o seguinte: procura-se professor de javanês. Cara, ele acha aquilo ultra exótico. Quem queria aprender javanês aqui no Brasil naquele contexto? E ele fala assim, opa, peraí, tem aqui uma oportunidade muito interessante para eu ganhar dinheiro e sair dessa situação. Ele sai dali e vai direto para onde? Para a Biblioteca Nacional. Chega na Biblioteca Nacional e começa a pesquisar sobre Java. Tudo que tinha sobre Java na Biblioteca Nacional, ele vai estudar, sobretudo o alfabeto. Ele começa a decorar o alfabeto, mas decorar mesmo. Decora algumas palavras, alguns nomes de alguns escritores, e ele começa a tentar articular ali algum tipo de conhecimento que demonstrasse que ele tinha ali um mínimo de contato com o javanês. E ele vai fazendo isso, vai decorando, passaria uns 2 dias mais ou menos, e responde para o jornal. Ele deixa uma carta no Jornal do Comércio dizendo que ele era professor de javanês. E aí o que acontece é que nesse período ele vai ali esperando e continua estudando, passando dificuldades, o administrador atrás dele. Ele recebe sim um convite para ir à casa de um senhor na Tijuca para ser o professor de javanês. E ele não tinha dinheiro nem mesmo para conseguir pagar um transporte que o levasse até lá. Ele tem que ir a pé. Ele vai a pé até a Tijuca, é na rua Conde de Bonfim. E ao chegar na Conde de Bonfim, ele vê uma casa gigantesca, uma casa, poxa, assim, certamente tinha sido de uma família muito rica, mas que mostrava uma certa decadência naquele contexto. Ele vai descobrir que aquela casa era a casa do Barão de Jacuecanga, um sujeito que era de uma família nobre, mas que naquele momento passava por um infortúnio financeiro, familiar terrível. O senhor então se apresenta a ele, é um senhor bem já idoso, e na hora ele se apresenta como professor de javanês. O senhor então começa a fazer algumas perguntas para ele, e ele não estava muito bem preparado para todas as perguntas não. E a primeira pergunta que o cara faz a ele, mais assim direta, é: como é que você aprendeu javanês? E ele não tinha pensado nisso, mas como ele é um malandro, na hora ele já automaticamente pensa, pô, meu pai era javanês, meu pai era um marinheiro
que vem para o Brasil no navio e ao chegar aqui na Bahia, ele acaba saindo do navio, fica aqui em Canavieiras, vai viver um tempo como pescador, vai prosperar e eu acabei nascendo em função desse cara que sai daquela região e vem para o Brasil. E aí o cara aceita, né, essa ideia daí. E aí quando ele aceita essa ideia, ele vai chegar então para o castelo e vai apresentá-lo um livro, né, um livro assim bem velho, bem antigo mesmo. E ele fala o seguinte: olha, o meu avô, ele acompanhou o Dom Pedro I quando ele se retira do Brasil e volta a Portugal, e depois meu avô viveu pela Europa. Em Londres, ele recebeu esse livro de um homem que era da região da Ásia. Esse livro está escrito em javanês, e o homem disse a ele o seguinte, que esse livro traria para ele sorte e prosperidade. Meu avô, então, viveu a vida inteira com esse livro, realmente ele teve uma vida muito próspera. Ele passou ao meu pai não acreditou nisso, viveu a vida inteira assim, sem nenhum problema. Eu recebi esse livro do meu pai me disse essa história, eu também não acreditava em nada disso, só que a minha vida hoje é uma vida que é desenvolvida em meio a desgraças. Eu perdi todos os meus filhos homens, perdi os meus sobrinhos, e o que me resta hoje é uma filha mulher, um genro e um neto adoentado. E é nesse momento que ele se apresenta dessa forma, o Castelo até fica um pouco assim, penalizado por ser um malandro e querer dar um golpe naquele senhor. Mas o senhor vira para ele e fala o seguinte: isso aqui é um juramento de família. E como eu jurei ao meu pai que eu faria isso, eu vou aprender javanês para conseguir entender esse livro e certamente com isso eu mudarei a minha situação, eu ficarei novamente numa situação melhor e tal, financeira. E aí ele dá o livro ao Castelo. O Castelo, quando ele pega o livro, ele percebe que tem uma espécie de apresentação do livro, uma introdução, que está em inglês. E ele consegue ler em inglês, né? Ele vai traduzindo em inglês e o senhor já vai achando que aquilo ali já é uma tradução em javanês. E ele vai ficando, poxa, muito encantado com aquilo. Eles fazem um acordo e em pouco tempo o Castelo passa a ser o professor daquele senhorzinho que é o Barão, e o Barão começa a querer de fato aprender. Só que o Barão, ele vai ter muitas dificuldades para aprender. E assim, era difícil realmente, se aprender uma língua que era completamente nova, com um alfabeto diferente e tal, então ele demorava muito para aprender. Como ele era muito solitário, a filha dele e o genro entendem que é até positivo para ele ter ali alguma coisa para se distrair e começam a estimular aquilo. E o genro dele era um desembargador que tinha relações próximas ali ao poder e começa a ficar muito interessado no professor de javanês. Falando o seguinte: pô, um homem que sabe javanês, que interessante e tal. E aos poucos o Barão vai desistindo de aprender, mas ao mesmo tempo ele não desiste da promessa. Então ele fala o seguinte: olha, você vai traduzir para mim, tá? E eu vou te pagar pelas traduções. Você vai traduzindo aos poucos e aí eu vou sabendo tudo que está no livro e assim eu vou cumprir minha promessa. E aí, obviamente, o Castelo vai tirar o dinheiro do Barão. Para vocês terem uma ideia de como ele é canalha, eu vou te mostrar um trecho em que o Castelo mostra claramente que ele estava ali enganando aquele senhor, enganando aquela família. Ele é um crápula, completamente sem nenhum caráter, e isso vai ser muito visto durante o conto inteiro nesse trecho de maneira muito direta. Olha só o que ele vai dizer. Sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus umas histórias bem tolas, impingias ao velhote como sendo um cronicon. Como ele ouvia aquelas bobagens, ficava estático, como se estivesse a ouvir palavras de um anjo, e eu crescia aos seus olhos. Fez-me morar em sua casa, enchia-me de presentes, aumentava-me o ordenado, passava, enfim, uma vida regalada. Repara, ele que era um cara sem nada, a partir daquele momento, enganando aquele senhor, ele começa a ter um lugar ótimo para morar, um ordenado maior, um salário maior, ele começa a ter uma vida de presentes e com isso ele vai ganhando a admiração também do genro, né, daquele senhor. E aí ele vai sendo apresentado àquelas pessoas que tinham mais poder dentro daquela sociedade brasileira que era ultra elitizada, e nesse contexto ele dá uma sorte ainda maior. Qual é a sorte dele? Um parente que não tinha contato algum com a família do Barão morre em Portugal e deixa uma herança para a família, gigantesca. E o Barão acha que aquilo tem a ver com o livro, com o fato de eles estarem traduzindo e tal, e ele vai ganhar mais ainda. Nessa época, o Barão vai indicá-lo à diplomacia. Ele fala assim: não, você é um homem que domina um idioma que ninguém domina, então você vai ter que ir para a diplomacia brasileira. Ele é apresentado à diplomacia.
ele vai ao ministro, né, que seria mais ou menos o equivalente hoje ao ministro das Relações Exteriores. E aí, chegando lá, o ministro fala assim, não, você a priori não vai à diplomacia, mas eu vou te mandar para um congresso de linguística, tá, representando o Brasil. E ele vai para um congresso como um homem que sabia javanês. E chegando lá, ele consegue enganar todo mundo do Congresso. Nessa época, ele vai ser aplaudido, né, por todos os brasileiros em função da sua sabedoria, vai escrever textos sobre javanês, que as pessoas vão ler, se eu não me engano, ele chega a traduzir, esses textos são traduzidos para outras línguas também. E o mais bizarro é que ele chega a escrever aqui para os jornais, né, do Brasil, inclusive o próprio Jornal do Comércio, um texto sobre a literatura javanesa contemporânea e a literatura javanesa do passado também. Só que aí o Castro vira para ele, o amigo, fala assim, mas pô, como assim? Se você não sabia nada de javanês, ele fala assim, não, eu fui citando uma coisa aqui, uma outra ali. Gente, deixa eu fazer aqui uma pausa. O Lima Barreto, ele sempre foi um dos maiores críticos de uma intelectualidade brasileira que nunca foi muito bem formada. Uma intelectualidade brasileira que sempre se propôs a citar muito e saber pouco. O Lima Barreto, ele tinha um rancor, e isso é muito claro nas obras dele, isso vai aparecer muito claramente, de intelectuais que fingiam ser intelectuais, mas que na prática não eram. E isso ele vai mostrar claramente nesse personagem do Castelo, tá? O que acontece no final do conto é que o Castelo, ele vai conseguir um cargo de cônsul brasileiro, tá? Ou seja, ele vai entrar em diplomacia, inclusive ele vai ganhar um cargo de cônsul em Havana, ou você vai para Cuba, né? Ele vai ganhar um cargo em Havana, e no final do conto ele tá ali junto com o Castro, volta, né, da história, eles estão ali conversando ainda, estão bebendo cerveja ainda pra caramba ali, e eles começam a brincar. E aí o finalzinho do conto é muito interessante porque é muito irônico. Olha a ironia do Lima Barreto. Vou ler o finalzinho para você entender como o Lima Barreto queria afetar essa intelectualidade da época dele, mostrando claramente o que era o Brasil. Dentro de 6 meses fui despachado cônsul em Havana, e onde estive 6 anos, e para onde voltarei, a fim de aperfeiçoar meus estudos das línguas malaia, melanésia e polinésia. É fantástico, observou o Castro, agarrando um copo de cerveja. Olha, se não fosse estar contente, sabe o que ia ser? O quê? Bacteriologista eminente. Vamos? Vamos. E aí termina o ponto. Ou seja, cara, eu podia ser o que eu quisesse nesse país. Porque nesse país, basta você citar uma coisinha aqui, falar um terminho diferente ali, que as pessoas acreditam em você. O mais bizarro é que hoje a gente vive um momento em que você não precisa provar mais as coisas. Você tem autoridades brasileiras hoje que apresentam diplomas falsos, currículos falsos, tá? Hoje você não precisa provar nada para criar uma verdade falsa, o que a gente vai chamar de fake news. E o Lima Barreto está falando sobre isso lá em 1911. Galera, queria apresentar mais esse conto para vocês. Vou continuar aqui na trilha, apresentar obras literárias importantes da literatura brasileira, da literatura mundial, para que a gente continue esse diálogo aqui importante, e ele tem que ser alimentado cada vez mais para que a gente consiga evoluir de fato. Valeu? Até o próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.